Olá, amigos que têm acesso neste momento à sala de videoconferências e sala de aula também da Rede Imuna. É um prazer ver todos vocês aqui, vocês que estão ao vivo no momento deste vídeo e desta videoaula, não é? E vocês que vão assistir posteriormente, quando ela for publicada, não é? E já está para vocês que estão assistindo agora no canal Silvio de Moura Bernardes no YouTube e no meu grupo do Facebook. Muito obrigado por sua presença, parabéns por seu interesse em ter novos conhecimentos para melhorar a sua saúde. E eu quero me apresentar a você. E para me apresentar, vamos colocar um pouco do nosso currículo para que você possa ver tudo que nós andamos fazendo. Já foi para o último slide. Pronto. Aí está o nosso currículo, o resumo do nosso currículo. Como veem, eu sou o professor Silvio Bernardes. Esse MPH é mestre em saúde pública, escrito em inglês porque o meu mestrado foi pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, não é? E estudei no Chile, um pouco de medicina natural. Sou médico veterinário de primeira formação, embora não exerça medicina veterinária. Sou pós-graduado em Biologia Geral com ênfase em Anatomia e Fisiologia Humana pela Universidade de Pernambuco, antiga FESP, Fundação de Ensino Superior de Pernambuco. Como já disse, mestre em Saúde Pública por Loma Linda University, da Califórnia. Professor universitário para diversos cursos da área de saúde durante 35 anos, já estou aposentado. Ensinei 42 anos, 35 exclusivamente para ensino superior. Sou consultor de saúde e qualidade de vida, diretor da Rede Imuna Limitada, uma empresa de empreendedorismo em saúde e qualidade de vida. Com grande prazer e orgulho, digo a vocês que sou naturólogo e sou consultor de saúde e qualidade de vida, consultor de práticas integrativas e complementares e professor de cursos com a educação à distância. Ok, todos os que estamos aqui à sala, todos os que estão aqui são alunos do curso, de um dos cursos que eu ministro, que é o curso de fitoterapia aplicada às práticas integrativas e complementares. Esta é uma das aulas desse curso, uma aula extra. É uma alegria estar com todos esses alunos e vocês que vão estar vendo esse vídeo no canal do YouTube assistirão em um segundo momento. Nesse primeiro momento, só exclusivo para os alunos do curso, mas vocês, quando estiverem ouvindo essa mensagem, já estará essa aula publicada no canal. Portanto, juntem-se a nós e vamos a este assunto muito importante. E o assunto que a gente está trazendo para este momento é epigenética, revolução nos tratamentos de saúde. De antemão, não estamos pretendendo aqui esgotar todo o assunto de epigenética, mas trazemos esse tema como um tema que vai despertar a sua curiosidade e a sua atenção para outros temas na área, porque é uma revolução nos tratamentos de saúde realmente. Como foi que tudo isso começou? Bem, tudo isso começou com o mapeamento do genoma humano. E esse mapeamento foi publicado em 2004. A partir daí, do mapeamento do genoma humano, se começou a preocupação, não é, com a epigenética, que tem um papel fundamental no trabalho do estudo do nosso corpo, não é? Então, por isso que a gente vai continuar aqui, primeiramente, com a base conceitual da epigenética. Ou seja,
eu vou apresentar para vocês alguns conceitos de epigenética para que a gente entenda qual é a tônica que a gente vai dar a essa apresentação. Então, o que é epigenética? A Wikipédia apresenta um conceito bem amplo e às vezes um pouco controvertido. Ela diz que a epigenética é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de DNA e que se perpetuam nas divisões celulares mitóticas e meióticas. Portanto, se tem divisão celular meiótica, essa divisão celular é própria das células reprodutivas, portanto, o que o conceito está dizendo para a gente aqui é muito importante. E ele termina dizendo: é denominado um caráter epigenético quando o fenótipo é causado por tais mudanças. Vamos conhecer bem isso aqui. Bom, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade. Ok? Bom, então a genética já conhece de muito tempo que todas as características dos seres vivos, ela depende da expressão dos seus genes. O que é genes e onde eles estão? Em cada célula nossa tem um núcleo. Nas células reprodutoras ou não tem núcleo. Cada célula nossa tem um núcleo. Dentro do núcleo das células existem alguns corpos compridos, alguns mais curtos, outros mais longos, e esses corpos compridos são chamados cromossomos. Cromossomos é bem interessante, né? Porque neles está a genética que vai formar como somos. Então, esses cromossomos são feitos de várias coisas, dentre elas, a molécula de DNA. O DNA, portanto, é uma molécula química do corpo da gente. DNA é uma sigla da palavra ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico, portanto, o DNA que o conceito se refere aí, ele tem um código genético representado por trincas de nucleotídeos. Nucleotídeos são as unidades formadoras do DNA, assim como os ácidos graxos são as unidades formadoras das gorduras, e os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. O DNA tem a sua unidade formadora, que é o nucleotídeo. Vários nucleotídeos em grupo podem formar um alelo. E isso, dentro desse alelo, ele transmite o código genético, ok? Então, é assim que o código genético é representado, ok? Muito bem. Agora, observem. Em um cromossomo, ou seja, no DNA desse cromossomo, estão os códigos genéticos, as trincas de nucleotídeos, que formam vários códigos genéticos. Esses códigos genéticos é como uma inscrição no DNA da gente de como a gente vai ser. O meu timbre de voz, que vocês já estão aí, já ouvem bastante, não é? O meu timbre de voz, ele só é possível porque ele é uma expressão do meu genótipo, ok? E a expressão do genótipo é o fenótipo, tá bem? Então, olha, existem genes que determinam a cor da minha pele. Esses genes são o meu genótipo. E a cor da minha pele, que é a expressão desses genes, é o meu fenótipo, ok? Então, é isso aí. Então, estamos uma pequena aula de genética para a gente ir compreendendo as coisas direitinho, não é? Uma pessoa anda diferente da outra, não é verdade? Então, até no jeito de andar, nós somos diferentes. Por quê? Porque cada um tem um fenótipo. Os mesmos genes, no mesmo lugar, que determinam a cor da minha pele, determinam a cor da pele do nosso querido jogador Pelé.
Mas Pelé tem uma pele muito mais escura do que a minha. Nós temos genes que determinam a cor da pele, eu tenho, Pelé tem, eles estão nos mesmos lugares, dentro do DNA e dentro dos cromossomos, não é? Agora, os de Pelé formam uma expressão fenotípica diferente da minha, entende? Mas não é que ele tenha uns genes e eu outros, não. Nós estamos iguais, só que a expressão fenotípica dele é diferente da minha, porque eu, por exemplo, tenho menos genes dominantes do que Pelé tem. Pelé tem mais genes dominantes. Então, nós temos 3 genes para caracterizar a cor da pele. Aliás, 4 genes para caracterizar a cor da pele, tá certo? Então, temos, por exemplo, né, o T maiúsculo, T minúsculo, o S maiúsculo, S minúsculo. O que quer dizer isso? Usamos as letras maiúsculas para denominar genes dominantes e usamos as letras minúsculas para denominar os recessivos, certo? O negro tem a pele muito escura porque os melanócitos, que são células produtoras de pigmentos da pele, melanina, né, da pele do negro, produzem mais melanina do que os melanócitos da minha pele, mas eu tenho tantos melanócitos quanto Pelé tem por centímetro cúbico de pele. Só que os deles recebem a informação dos genes dele para produzir mais melanina, por isso ele é negro. E eu sou branco, não é? Porque os meus recebem uma informação para produzir menos melanina. Então, temos um patrimônio genético que se expressa de forma diferente. A expressão do patrimônio genético é o fenótipo e a expressão e a composição dos genes é o genótipo. Ok, pessoal? Então, muito bem, vamos lá, não é? Já que a gente está nessa revisão aí então os cientistas agora descobriram algo mais interessante ainda. Foi uma revolução mesmo, quando os cientistas em 2004 mapearam todo o código genético humano. Ficaram conhecendo genes que não servem para nada, ou pelo menos até agora não se descobriu para que servem. Ficaram conhecendo genes que servem para quase tudo e genes que são responsáveis por todas as nossas características. Inclusive, ficaram conhecendo quais são os genes que predispõem a gente a ter doenças. Olha só, não é? É interessante isso aí, não é? Então, por isso é que nós vamos evoluindo e chegamos à epigenética, que é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento dos genes. Só que é assim, sabe, pessoal? Quando muda um gene da gente, aí muda toda uma estrutura do corpo da gente, não é? Entende? Então, quando, por exemplo, mexem na genética dos animais, mexem na genética dos alimentos, né, dos vegetais, nós temos um vegetal completamente diferente em muitas das suas características, não é? Então, mudou os genes, muda o fenótipo, a expressão gênica. Mas existem mudanças numa pessoa, no ser vivo de uma maneira geral, que não estão exatamente condicionadas à mudança nos genes, mas mudança na expressividade dos genes. Exatamente. Já se sabe que além de possuir os nucleotídeos que formam as hélices do DNA dentro dos cromossomos, os cromossomos também possuem uma capa de proteínas que revestem esse DNA. E essas proteínas, quando modificadas, modificam também a expressividade genética.
a expressividade fenotípica. Portanto, minha gente, olha que coisa interessante. A ciência descobre que um alimento que eu possa comer, se eu como demais aquele alimento, a expressividade genotípica minha, a expressividade fenotípica minha, vai poder ser modificada pelo uso daquele alimento, porque ele vai alterar de alguma forma a minha genética, percebe? Por isso, pessoal, é que hoje está se dando valor enorme a esses conhecimentos da medicina genômica e da epigenética. Mas para que esses conhecimentos se transformem em ciência e ação enquanto profissionais de saúde, os profissionais atuais precisam todos voltar para a faculdade. Porque não é possível se tratar alguém com os conceitos da medicina genômica e da epigenética sem ter uma mente integralista, como alguns querem, holística, não é? Mas uma mente integralizadora, uma mente que não pensa só em pedaços de um ser vivo, uma mente que não pensa só em doença, mas pensa em causas de doença, não é? E vai buscar as causas lá no fundo, como, por exemplo, na epigenética, não é? Aí eu trago para vocês agora uma base, uma sequência dessa base conceitual de tremenda importância, e vou dizer que a maior importância desse material que estou colocando agora nas mãos de vocês é exatamente porque ela é algo que eu captei de um grande cientista. Ele é um pós-doutor, o médico Marcelo Fantapier. Ele é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Laboratório de Helmintologia e Entomologia Molecular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, ele é um pesquisador, ele é uma pessoa de muita responsabilidade e alguém que, dizendo algo a respeito de epigenética, a gente precisa parar para ouvir. E eu trouxe para vocês alguma coisa que captei lá no site dele, nos trabalhos dele. Ele diz o seguinte: a epigenética é definida como modificações do genoma, portanto, dos genes, que são herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência do DNA. Aí, olha, concordou com o conceito da Wikipédia, não é? De epigenética. São modificações bioquímicas. Então, todo gene, ele se expressa de alguma forma. O gene cor da pele se expressa na cor da pele. O gene cor dos olhos, o gene que governa a cor dos olhos, se expressa na cor dos olhos. Percebe? O gene do tipo do cabelo, né? Se é liso, se é cacheado, se expressa no cabelo. Mas é possível mudar essa expressão sem provocar qualquer mutação no gene. Basta que você altere alguma coisa importante no corpo desta pessoa. Então, olha o que ele diz aí, que qualquer alteração que for feita com base nessa expressividade epigenética, isso vai perpetuar-se pelas próximas gerações. Então, olho no lance. Olha o perigo que corremos como sociedade, como seres humanos, não é? Estão alterando nossa comida, estão poluindo nossa água, nosso ar e nossa comida. E tudo isso que estão fazendo com a gente, colocando essas substâncias todas, elas modificarão essas proteínas periféricas do DNA e poderão provocar expressão fenotípica de doenças que vão se perpetuar nas gerações seguintes. Então, é importantíssimo que urgentemente todos compreendam esses conceitos, porque a humanidade está em perigo. Então, hoje os cientistas, diz o doutor Marcelo, né?
Hoje os cientistas sabem que variações não genéticas, ou seja, epigenéticas, que estão acima da genética, adquiridas durante a vida de um organismo, podem frequentemente ser passadas aos seus descendentes. Então, observa o erro. Digamos que Maria Elizabeth da Silva Melo, né? Maria Elizabeth, ela tem ela está gestante, não é? Digamos isso, né? Maria Elizabeth, ao longo da vida dela, ela nasceu saudável, ela não tinha certas inclinações de doenças, né? Na família dela não tem ninguém diabético, há gerações e gerações não tem nenhum diabético, ninguém no momento é diabético na família. Se há uma doença que a família dela não tem, é diabetes. Mas Maria Elizabeth começou a ter um namorozinho com açúcar e ela come muita coisa doce e ela vai, olha, se empanturrando de coisa doce. Daqui a um pouco, Maria Elizabeth já mudou a expressividade desses genes dela e ela passou a ter diabetes. E aí Maria Elizabeth da Silva Melo, agora diabética, gera uma criança. E ela vai passar para essa geração dessa criança essa fragilidade, esse gosto excessivo pelo açúcar, pelas coisas que se transformam em açúcar, essas sobremesas, refrigerante, sorvete, tudo que Maria Elizabeth, ao longo da vida, passou a usar indevidamente, e que a fez ficar diabética, ela passa para a filhinha dela, né, que está aqui na barriguinha dela, então ela passa para a filhinha dela, e a filha de Maria Elizabeth tem muito mais chance agora de também se tornar diabética e de gerar gerações de diabéticos que nunca aconteceram na família de Maria Elizabeth, mas passam a existir a partir de Maria Elizabeth, porque Maria Elizabeth mudou o costume alimentar da família. Percebe, pessoal? Então, houve uma mudança na expressão dos genes. Os genes não mudaram, são os mesmos, mas a expressão dos genes mudou, né? Os parentes de Maria Elizabeth, os genes deles se expressam numa resistência tremenda ao diabetes, e eles não têm diabetes, porque a expressividade genotípica, né, desses parentes de Maria Elizabeth não favorecem o diabetes. Mas Maria Elizabeth mudou tanto a química do corpo dela que agora ela criou uma condição em que o DNA dela, sim, admite se expressar sobre a forma de diabetes, diminuindo a eficiência do pâncreas na produção de insulina. Portanto, Maria Elizabeth, no nosso exemplo, claro que não é o que está acontecendo, só peguei ela para vítima aqui do exemplo, ela iniciou uma característica de facilidade para o diabetes na família dela. Vocês estão entendendo a importância dessa descoberta e a importância do estudo da epigenética? Serão diabéticos tipo 2, ok, Elizabeth? Serão diabéticos tipo 2. Bom, então, diante disso, também é importante saber que se tem uma família cheia, a família de Maria Elizabeth, agora é outro exemplo, viu? A família de quem eu vou pegar agora aqui, quem é que eu vou pegar para vítima, é a que apareceu agora, a Ingrid, pronto. Agora, essa é minha vítima. A família de Ingrid é uma família que tem muitos diabéticos. É um exemplo, viu, pessoal? É um exemplo. Quer dizer, é uma hipótese, uma construção de um exemplo. A família de Ingrid tem muitos diabéticos, é pai diabético, é tio diabético, já morreu um bocado de gente com diabetes. E Ingrid tem uma possibilidade enorme de ser diabética, mas enorme mesmo. Mas o que Ingrid faz? Ingrid decide não mais comer na panela da família. E Ingrid muda completamente os hábitos dela.
E o corpo de Ingrid começa a receber uma química diferente do corpo dos parentes dela. E aí essa mudança que Ingrid fez, vai mudar a expressão genética do corpo dela. Ou seja, pessoal, Ingrid tem todo o patrimônio genético para deixá-la diabética. Mas ela não vai ser diabética porque ela não está favorecendo a expressividade dos genes do diabetes que ela tem. Moral da história: Ingrid vai mudar essa expressividade e os filhos de Ingrid, se continuam no mesmo caminho dela, vão cada vez ser mais resistentes ao diabetes. E os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até que Ingrid inaugura na família dela uma nova geração e gerações após gerações de pessoas que não têm mais propensão para diabetes. Todas permanecem com aquele genezinho que condiciona diabetes, mas a expressividade desse gene é outra. Ele não se expressa mais sob a forma de provocar diabetes. Isso é epigenética. Isso é epigenética, ok? Aí ele diz: hoje os cientistas sabem que variações não genéticas. E quando é que uma variação é não genética? Quando ela é epigenética. Epi é o que está acima da genética. Do mesmo jeito que aqui na pele da gente, o tecido que reveste é o epitélio, aquele que está acima de todos, não é? Então ele diz: hoje os cientistas sabem que variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida de um organismo podem frequentemente ser passadas aos seus descendentes. E ele diz mais: a herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA. Percebe? Mudanças químicas, não mudanças genéticas. Mudanças químicas no DNA e mudanças químicas nas proteínas que envolvem o DNA. Isso é muito complexo, mas eu não vou me ater assim, entrar muito nessa área não. Existem evidências científicas mostrando que hábitos de vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento de seus genes. Agora, eu quero então, vem aqui um pouquinho, você que está aqui na sala e você que vai entrar depois. Eu não ia tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Pela responsabilidade que tenho com todos vocês que prestigiam esse canal de saúde, que é o canal Silvio Moura Bernardes. A questão é o seguinte: a gente tem imitado muito a medicina convencional e a gente põe para dentro das pessoas muitas técnicas e coisas tentando fazer o trabalho do corpo. A gente tenta desintoxicar o corpo colocando certas coisas para dentro dele. Sabe o que a gente pode estar criando com isso? A gente pode estar criando indivíduos cujos genes que regem, que direcionam a operacionalização dos órgãos de depuração do corpo só funcionem sob estímulos externos. A gente pode estar criando uma geração de pessoas que vão ter que passar por detox e outras coisas mais, porque nós estamos viciando os genes delas. Meus amigos e minhas amigas, eu digo sempre em todos os meus cursos de naturopatia, eu digo o seguinte: vamos acabar com esse negócio de tratar doença. Vamos estudar corpo de gente. Vamos estudar o genoma das pessoas. Vamos ser pessoas mais comedidas, mais científicas.
deixar de estar decorando protocolos de tratamento, estudar pessoas e pensar pessoas. Eu não devo colocar técnicas para fazer pelo corpo que o corpo tem um código genético para fazer. E se eu não devo fazer isso, eu devo fazer o quê? Eu devo estimular o corpo para ele fazer o que ele precisa fazer. Eu não tenho que desintoxicar o corpo. Quem tem que se desintoxicar é o próprio corpo. Mas se eu não estimulei a expressividade gênica de um rim, de um fígado, de um intestino, de uma glândula sudorípara aí na pele, de um pulmão, para botar para fora toxinas, se eu comecei a fazer no lugar deles, eu vou amortecer esses genes e vou deixar essa pessoa eternamente dependente dos meus tratamentos. É isso que eu quero? Estou no bom caminho. Às vezes eu me sinto assim meio solto, sabe? Ninguém pensa assim, ninguém nessas terapias naturais por aí, ninguém está pensando epigeneticamente. Todos estão pensando nas formas antigas, tratando doenças, desintoxicando organismos. Ora, eu creio que em alguns momentos você precisa fazer isso pelo corpo, mas não faça isso sempre. E ensine ao corpo, ative a expressividade gênica para que o corpo se defenda melhor, para que o corpo se limpe melhor, porque o corpo tem mecanismo que você, por mais que seja cobra nisso aí, você não vai conseguir. Entende isso? Então, existem, evidências. Esse último parágrafo desse doutor é fantástico. Existem evidências científicas mostrando que hábitos de vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento de seus genes. Eu vou mais ainda com vocês. Até mesmo o tipo de química e a limpeza que você faz em casa pode modificar isso aí. A maneira como você cozinha e combina os alimentos pode modificar a expressividade gênica. Percebe, minha gente? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu disse que essa aula seria curta, mas não dá. Eu tenho que informar vocês. Sabe, quando eu era professor, há muitos anos, do ensino fundamental e do ensino médio, uma mãe me disse preocupada que o filhinho dela, de 10 anos, estava com as atitudes de um indivíduo com mais tempo. Ele tinha umas atitudes sexuais, né? Ele se excitava e tinha ereção do pênisinho dele, e ele parava mais atento assim às cenas de beijos na televisão do que aos soldadinhos e carrinhos que se deu a um menino de 10 anos. E então eu perguntei à mãe o que ela estava dando de comida àquele filho e vi que ela estava dando uma grande quantidade de ovos, porque é fácil, né? Você instala ele na frigideira, frita, aquilo é gostoso que só, né? A criança foi viciada. E aqueles ovos com alimentos mais fáceis de se fazer, eles começaram a estimular a expressividade gênica da criança. Os genes dela iam naturalmente estimular o amadurecimento sexual na idade correta. Mas o que fez aquela mãe? Ela apressou isso com comida, com hábitos. Ela apressou a expressividade sexual daquela criança, ela apressou a maturidade sexual da criança. E eu fiz ela se conscientizar disso. Ela tinha mexido na genética da criança, na expressividade gênica.
Eu ensinei a ela a dar muita fruta, muita verdura, ir revertendo o quadro devagarzinho, né? Menos coisa doce, um ovo por semana, passar um mês sem dar ovo logo, tudo mais. No ano seguinte, aquela mãe entrou na sala dos professores, olha, com um sorriso de ponta a ponta no rosto, e me disse: professor, muito obrigado, o meu filho voltou a ser uma criança agora de 11 anos. Já está, olha, cuidando dos carrinhos, dos soldadinhos dele, das brincadeiras de criança de 11 anos, e deixou de se preocupar com as coisas de sexo e tudo mais. E eu disse para ela: olha, mãe, você mudou a alimentação, e a alimentação, ao longo desse ano, mudou a expressividade gênica da sua criança. Parabéns, mãe. Ela não entendeu muito não, mas eu creio que vocês me entendem, né? E podem compreender o que esse doutor Marcelo Fantapier, está dizendo para a gente. Existem evidências científicas mostrando que hábitos de vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento de seus genes. E se terminasse essa aula aqui, eu teria dito tudo a vocês, mas eu vou provar mais ainda o que eu estou dizendo. Vocês sabem que cada célula é um universo, né, gente? Cada célula é um universo, né? Então, assim como o universo tem um centro, dizem aí os estudiosos, cientistas, né, que o centro do universo é lá em Órion, né? Ok? Então, a célula também tem um núcleo, que é o centro universal dela, o centro do saber. Assim como o universo tem sóis, estrelas, né, que têm luz própria, que fornecem energia, a célula tem as mitocôndrias, que fornecem energia, né, são os nossos armazéns. Assim como o universo tem galáxias, que são verdadeiros armazéns de corpos celestiais, né, concentram grande parte de corpos celestiais, a célula tem o complexo de Golgi, perfeito? Assim como o universo tem corpos que giram em torno dele, que não têm luz própria, assim também a célula tem ribossomos, peroxissomos, lisossomos e tudo mais. Então a célula é um universo. Mas dentro da célula, vocês estão vendo lá dentro da célula aquelas coisinhas azulzinhas que tem ali? Aí tem os cromossomos. E os cromossomos têm um código genético que vai determinar como somos. Ok? É isso aí, né? Agora, esses cromossomos, eles são os responsáveis por cada característica do corpo da gente. E aí, com um desdobramento do conhecimento da expressividade gênica trazido a nós pela epigenética, surgiram outras ciências que a gente faz muita questão que vocês todos trabalhem. É a nutrigenômica, a nutrigenética, que se associam à epigenética como meios para alcançar o potencial da nutrição, manter a saúde e prevenir doenças. O que quero dizer é o seguinte: o que serve para mim não serve para você, por mais natural e saudável que possa ser para mim, pode não ser para você, porque os seus genes precisam de outras informações bioquímicas que só outros alimentos podem dar. Então, o que estou dizendo aqui é que a nutrigenômica é importante porque ela vai mostrar para a gente, num futuro bem próximo, como aqueles alimentos afetam o indivíduo com o mesmo patrimônio genético da gente. E aí a alimentação terá forçosamente que deixar de ser uma preocupação secundária para ser uma preocupação primária, ok? É isso aí que nós vamos avançar, né? Deixa eu ver aqui que eu toquei no que não devia, né? E dei uma passada mais violenta aqui à frente. Pois bem, então eu vou aumentar esse quadro aí, porque esse quadro mostra para a gente uma coisa interessante. Então tá aqui, olha, uma série de vegetais espalhados pelo corpo. E o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que
Cada alimento desse, ele tem importância para uma parte do corpo em um determinado momento da vida e em uma determinada exigência que o nosso estilo de vida faz do funcionamento ou não dessa parte do corpo da gente. Por isso, como somos indivíduos geneticamente diferentes, precisamos de alimentos geneticamente diferentes, precisamos de alimentos diferentes para fazer a expressão dos genes da gente. Eu achei esse quadro aí, que encontrei na internet, muito interessante. Os nutrientes realmente interferem na expressão gênica. Por quê? Porque cada alimento que a gente ingere, a gente está colocando para dentro toda a química desse alimento, né? E eles são diferentes, têm cores diferentes, têm composição diferente e todos eles estão afetando de uma forma ou de outra o corpo da gente. Então, se é um peixe, se é uma cenoura, se é uma beterraba, se é uma castanha do Pará, uma castanha de caju, todos eles têm uma química. E o nosso DNA vai ter contato com essa química, e essa química vai mudar, não os genes em si, mas a expressão desses genes. Uma química alimentar, por exemplo, pode desligar uns genes e pode ligar outros. Uma noite de sono mal dormida, ela pode, se for frequente isso, ela pode mudar de tal forma a expressividade dos genes da pessoa que o ritmo de vida dela, o relógio biológico dela muda completamente. Por exemplo, seu servo aqui foi colocado para trabalhar aos 13 anos. Naquela época não era crime, né? Então eu fui colocado para trabalhar aos 13 anos. Então daí por diante, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E essa coisa de desde cedo estudar à noite mudou muita coisa em minha vida. Eu passei a ser um indivíduo muito mais ativo à noite. Vai chegando a noite e eu tenho uma energia tremenda, não de manhã cedo, porque o meu relógio biológico mudou. Hoje eu luto para reverter esse relógio biológico, tentando adotar hábitos diferentes daqueles com os quais eu fui criado. Vocês estão entendendo melhor? Está dando para vocês entenderem isso aqui, pessoal? Está dando para entender? Tá? Com 9 anos, não é? Maria Elizabeth foi mais forçada do que eu, não é? Então agora vamos para frente aqui. Que bom que vocês estão entendendo, né? Vamos para frente. Aí eu trago aqui um quadro bem interessante para vocês entenderem melhor isso aqui. Prestem bem atenção. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos trabalhar um indivíduo caucasiano, aquele altão, não é? Geralmente esbelto, bem alto, né? Um nariz bem saliente, um indivíduo caucasiano, tipo de estrutura corpórea caucasiano, bem própria dos europeus, não é? Então, olha, nessa população de indivíduos assim, há prevalência de mutações genéticas associadas a diabetes, endometriose, câncer de mama e câncer de próstata. Eles adoecem mais dessas coisas do que os outros tipos de indivíduos que a gente vai abordar daqui a pouco, ok? Então, vamos trabalhar esses indivíduos com relação ao seu alimento, os nutrientes mais ativos que eles precisam e as ações no organismo, tá certo? Então, esses indivíduos, por exemplo, quando eles comem peixes, especialmente sardinha e atum, eles desfrutam de ômega 3. Vocês já viram que muitos europeus, como os franceses, são bem saudáveis? Eles têm uma dieta mediterrânea e eles comem muito peixe. Então, eles têm muito ômega 3, ok? Tem muito ômega 3. E esse ômega 3
vai ter as seguintes ações no organismo deles preponderantemente: anti-inflamatória, vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares, ok? Então, vai diminuir o risco de doenças cardíacas. Eles também comem muito tomate, e o tomate tem licopeno, e o licopeno reduz o risco de tumor da próstata. Os caucasianos, no seu hábito alimentar, tomam chá verde, que tem as catequinas e as epigalotocatequinas, que vão proteger contra câncer. Que mais, gente? Eles podem ter o alho tem a alicina, que diminui a glicose e o colesterol e reduz o risco, reduz o risco de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Eles podem usar a uva tem os flavonoides, como o resveratrol e as antocianidinas, E esses são antioxidantes que combatem danos ao DNA e protegem o coração, percebem? Eles também têm aveia tem fibras solúveis e beta-glucana, e isso diminui a absorção de colesterol. E eles também vão ter a acerola, e a acerola, carregada de vitamina C, um antioxidante que limpa o corpo como um todo e dificulta o envelhecimento desse tipo de gente. A chicória tem frutooligsacarídeos, tem inulina, que melhora o equilíbrio da flora intestinal e o trânsito intestinal, impedindo intoxicações e fermentações. E o brócolis, que tem o sulforafano, que protegem contra tumores de mama e próstata e ajuda a eliminar toxinas do fígado. Como esses alimentos fazem isso? Eles interferem no patrimônio genético dessas pessoas caucasianas, ok? Isso, eles interferem no patrimônio genético dessas pessoas. Por isso que elas não têm tanto aquelas doenças que é por causa das ações no organismo. Ok? Deixa eu ver aqui quem é que está querendo falar comigo. Vitória, Salvador, Bahia. Chegou. O senhor quer dizer que se fizermos limpeza hepática, por exemplo, acostumamos o organismo e só funciona assim? É uma tendência porque nós estamos mudando por limpezas seguidas a expressividade gênica. Se bem que eu quero te dizer, Vitória, que a limpeza hepática não é limpeza hepática, ok? Ela é dita limpeza hepática e da vesícula, mas ela não limpa nem fígado nem vesícula. Ela limpa o intestino e faz isso muito bem, de forma até bem abrupta. E aí, ao limpar o intestino, que para muitos é um esgoto, cheio de coisa podre, a pessoa sente-se muito melhor, tá? Mas não há como fazer limpeza hepática, tá certo? Porque aquele líquido não vai bater lá. O fígado acaba sendo beneficiado, porque limpando o intestino você não sobrecarrega mais o fígado, tá certo? Mas vamos colocar bem claramente isso aí. Se vocês quiserem pedirem, eu posso fazer no futuro uma aula onde eu vou conversar com vocês sobre o funcionamento dos intestinos, do fígado, da vesícula, e vou mostrar para vocês, pela anatomia, fisiologia e bioquímica, que não é possível fazer aquilo com os métodos que estão dizendo, ainda que eminentes doutores estejam dizendo isso, tá? Mas não é o assunto da nossa aula hoje, por isso vamos seguir com o nosso assunto. Então aqui vamos agora estudar um outro perfil de gente, que são os negros, de origem mais africana, Então vamos estudar os negros. Aí vamos ver, olha esse perfil aí, os negros. É um grupo com mutações genéticas associadas à hipertensão
enfermidade de pele e câncer de pulmão. Eles são mais dados a isso, tá certo? Aí vamos ver como é que os alimentos podem mudar a expressividade gênica deles. Então vejam aí, ó, alimento, óleo de coco extra virgem, como nutriente preponderante, vitamina E e tocoferóis. Quais são as ações dele no organismo dos negros? Reduz a resistência à insulina e o fator de risco para a hipertensão. Então, se um negro que tem uma propensão à hipertensão se alimenta com mais frequência de óleo de coco, ele vai ter dentro do corpo dele mais vitamina E e mais tocoferóis. Ele vai ter essa expressão gênica dele, que o predispõe à hipertensão, bastante diminuída. E isso vai se verificando nas gerações e gerações à frente. Vocês estão me entendendo? Minha querida amiga, permitam voltar aqui, viu? Minha querida amiga Vitória de Salvador, por favor, fale comigo no particular, tá bem? Fale comigo no particular, porque você pode me ajudar muito a desfazer certos enganos nessa área, tá? Eu preciso conversar com você no particular. Logo depois que terminar essa aula, fale comigo sobre esta sua pretensão, tá certo? Ok? Por favor, viu? Meu celular vai estar no último slide. Por favor, Vitória, fale comigo. Então, vamos continuar por aqui, não é? Então, observe. As frutas vermelhas, quando o negro come as frutas vermelhas, pela presença do ácido elágico, ele vai agir no corpo, diminuindo o efeito nocivo das nitrosaminas. Não é nitosamina, é nitrosaminas, que é comum, por exemplo, nos fumantes. E isso vai fazer o que no negro? Vai diminuir a possibilidade dele ter câncer de pulmão. Percebe? Porque o ácido elágico das frutas vermelhas podem interferir na expressividade desses genes que predispõem o negro a ter câncer de pulmão. Então, notem que a gente pode usar a epigenética de uma forma preventiva, ok? Preventiva. O ideal da epigenética, da medicina genômica, não é tratar de doença, é que a gente não adoeça mais, porque a gente se preveniu, a gente se conhece até o âmago da gente, que é o patrimônio genético, e a gente previne as doenças, né? Aí, olha, quando o negro come azeite extra virgem, por ter muito ômega 9 e beta-citosterol, isso vai fazer um efeito antihipertensivo, mais uma coisa antihipertensiva, para ajudar o negro, que é um grupo de risco de hipertensão, a não ter hipertensão. Por exemplo, quando ele come abacate, abacate tem também o beta-citosterol, que vai agir também como antihipertensivo e anti-inflamatório, né? A cenoura, pelo beta-caroteno e pela vitamina E, vai proteger contra o câncer de pele. Olha só, pessoal. O alho, pela alicina, vai diminuir o mau colesterol do negro, que já tem uma tendência, não é, à hipertensão, não é? Então, vai diminuir. Então, e a banana verde, olha só, até a banana verde, minha gente, é muita coisa boa, né? A banana verde, pelos ácidos graxos de cadeia curta, vai interferir como anti-inflamatório. E aí a gente tem a castanha do Pará e a uva, que vão ter efeitos antioxidantes pela quantidade de vitamina E, de selênio, de antocianidina e pelos polifenóis. Então, vejam, que coisa maravilhosa, né? Podemos tratar o negro nas suas fragilidades com comida. Que coisa barata e gostosa, que tratamento barato e gostoso, né? Só a epigenética que podia lançar essas coisas assim para a gente, não é? E por último, pessoal, nós vamos ver aqui o amarelo oriental, não é? O amarelo oriental, não é? Os japoneses, os sul-coreanos, norte-coreanos
e por aí vai, eles têm uma presença de variações genéticas muito grande, né? E doenças correlacionadas pela ocidentalização, ou seja, o oriental é muito protegido, porque eles têm hábitos saudáveis. Mas quando eles vêm para o Ocidente ou adotam a vida do ocidental, eles têm facilidade de ter diabetes, infarto, acidente vascular cerebral e tudo mais. Então, se tem um japonês aqui no Brasil com toda essa facilidade, com toda essa coisa horrorosa que é a alimentação do brasileiro, o que a gente faz com ele? Muda a alimentação dele, introduz nutrientes que vão agir na expressividade gênica e vê as ações favoráveis do organismo. Arroz. O oriental come bastante arroz. Arroz integral tem orizanol e tem fitosterol. São antioxidantes que diminuem o colesterol, portanto diminui o risco de infarto e de acidente vascular, não é? Aí tem a soja, o japonês come muita soja, então o japonês tem uma facilidade, porque ele não tem essas doenças, gente, ele não tem essas doenças porque a alimentação dele provoca uma expressividade gênica que desliga a capacidade dele ter essas doenças. Então a soja tem as isoflavonas, as saponinas, que protegem a integridade dos vasos sanguíneos, o chá verde com as suas catequinas e epigalactocatequina, que são anti-inflamatórios, que eliminam toxina, cenoura com beta-caroteno, não é? O açafrão com a curcumina, que é importante anti-inflamatório e diminui o risco de câncer do estômago, né? E olha, a quinoa, que tem proteínas e fibras que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Então, vamos fazer uma limpeza do fígado, vamos dar para a pessoa alimentos que ajudem o fígado a ser mais eficiente e ele mesmo se limpa, ok? Então, a quinoa ainda tem o gigerol e tem o xangaol, que reduz o risco de coágulos no sangue. Então, muitas vezes eu pego meus pacientes aqui, na dieta que eu passo para eles, eu tiro trigo, mas não tiro, eu troco. Porque quando a gente tira, a gente desnutre. Quando a gente troca, a gente nutre adequadamente. Aí eu troco esses cereais ruins, trigo, milho, tudo transgênico, eu troco por quinoa, por chia, por espelta, entende vocês? Eu como um pão de trigo sarraceno, coisa boa, entende? Trigo sarraceno, daqui a pouco estou em casa, vou preparar um sanduíchezinho com pão de batata, entende? Com essas fibras aí, né, quinoa e tudo mais. Pimenta tem capsaicina, que ajuda a diminuir o acúmulo de gordura no corpo. Não precisa botar excessos de pimenta não, viu, boa gente? E o orégano, que tem o carvacol, que protege contra o dano do DNA. Então, olha, quando o oriental se alimenta com essas coisas, que é uma coisa comum nele, isso impede que eles tenham diabetes, quase não se ouve falar de diabetes, infarto, acidente vascular, porque eles têm uma alimentação que os protege, que inibe essa expressividade gênica que eles têm, essa tendência que eles têm à doença. Então, deu para a gente perceber com esta aula que o que a gente está querendo dizer para vocês e deixar para vocês, né? Então, é importante que vocês peguem esse conhecimento e multipliquem esse conhecimento, porque esse conhecimento é de suma importância para vocês. Olha, pessoal, eu tenho frequentado muito grupo de WhatsApp, às vezes eu tenho vontade de falar e me paro um pouco, porque eu seria sempre do contra, né, a todo momento, e não é bom a gente fazer isso, não é inteligente a gente fazer isso, né? Mas eu vejo meus colegas, até mesmo aqueles graduados e pós-graduados, malgrado todo o conhecimento que se tem,
de medicina genômica e todos os aportes da epigenética, e a gente está em cima de tratamentos sem conhecer, conhecendo até muito bem os efeitos imediatos deles no corpo da gente, mas sem conhecer os efeitos deles na expressividade gênica. Então, hoje em dia, é preciso estudarmos para estar tratando pessoas, conhecendo um pouco melhor essas pessoas, vendo de que grupo elas são, para poder a gente promover uma mudança no estilo de vida delas, de tal forma que favoreça uma expressividade gênica saudável. E a gente evite, eu vou repetir, a gente evite esse desejo da gente de ser o super-herói, o Batman e o Robin, o Superman, a Mulher Maravilha da história, tentando fazer pelo corpo o que ele sabe fazer melhor do que a gente. Portanto, quando um profissional de saúde que sabe desses conceitos vai tratar uma pessoa, ele pergunta coisas sobre a família, porque ele mais ou menos está estudando como é que se expressam os genes dessa família, para que ele entenda a doença dessa pessoa. E aí, entendendo a doença dessa pessoa, ele pode trabalhar os hábitos de estilo de vida mais importantes para mudar a expressividade gênica dessa pessoa e interferir. Olha a responsabilidade de um profissional de saúde. Ele pode interferir na saúde da pessoa para o resto da vida dela e na saúde de toda a prole dessa pessoa, de todas as pessoas que esta pessoa educar, conscientizando-a a mudar estilo de vida saudável. Ninguém, absolutamente ninguém, sai do meu consultório sem umas 3, 4 paginazinhas falando de estilo de vida saudável. A água, o sono, o exercício físico, tudo isso interfere na nossa expressividade gênica. A gente não queira saber como o programa de exercício físico e o sono adequado na hora certa é importante para aumentar a expressividade do nosso genes que tem a ver com o estímulo do sistema de defesa. Portanto, está certo o nosso querido cientista quando ele diz que estilo de vida, hábitos de estilo de vida são importantes. Eu lhes digo que são o melhor remédio. Mudem os hábitos de estilo de vida de uma pessoa para hábitos saudáveis e vocês vão ver que isso é superior a qualquer detox, que isso é superior a qualquer remédio, qualquer poção milagrosa e mágica. Entendem? E que Deus abençoe todos vocês. Foi um grande prazer ter vocês aqui nesta aula e eu desejo que vocês multipliquem esse conhecimento e que verifiquem com a sua própria experiência, vocês que estão aqui para aprender para o uso do seu organismo e vocês que estão aqui para aprender para aconselhar pessoas, que deixem de substituir o corpo e passem a ajudar o corpo a se expressar mais saudavelmente, ok? Conselho, aumentem o seu nível de conhecimento da epigenética para que a cabeça mude e com a mudança da cabeça mude também suas atitudes terapêuticas e se a sua cabeça mudar e as suas atitudes terapêuticas mudarem, as consequências dessa mudança se refletirão na saúde de uma pessoa e quando você estiver tratando uma pessoa, você está tratando ela e toda a prole dela, você estará revolucionando a família dessa pessoa, criando uma cultura de saúde na família dela. Aí, meu amigo e minha amiga, você será um benfeitor da humanidade. Talvez ninguém lhe reconheça, mas o Pai do céu vai lhe reconhecer como uma pessoa que mudou vidas e mudou de uma maneira intensiva. Deus abençoe todos vocês, mais uma vez,
Não deixe esses conhecimentos por aqui, foi uma aula simples. Estudem mais e sejam cada vez melhores. É isso que a sociedade precisa que vocês sejam. Aprendam a fazer diferente, não sejam Maria vai com as outras, tratem diferente, ousem, e vocês vão ver que mudanças poderão acontecer nas vidas das pessoas. Tá bom, pessoal? Inscrevam-se no canal. Está aí o canal nesse último slide. As formas de entrar em contato comigo também estão aí. E que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Divulguem, compartilhem esses conhecimentos, porque eles não são meus e nem para mim, e nem para vocês e de vocês, mas são da humanidade. Deus abençoe a todos.